Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Você vai, na ministração da palavra, você vai entender um pouco mais do que está sendo falado, em nome de Jesus. Salmo de número 147. Aleluia. E o título desse salmo fala: exortação a louvar ao Senhor pela sua beneficência. Amém? A louvar ao Senhor pela sua beneficência. Então nós estamos convidados a louvar, ou melhor, exortados. A palavra exortado é repreendido, porque nós estamos louvando. Por que não estamos louvando? Eu louvo quando o irmão Alisson louva, eu louvo junto com ele. Jesus pagou, irmão, para você ser um verdadeiro adorador. Você não depende de alguém para adorar, nem de circunstâncias. Você tem que ser alguém que tem a fé, que tem a perspectiva do céu, a perspectiva da glória de Deus. Amém? Aleluia. Diga comigo, aleluia. Aleluia. Salmo 147, verso 1. Leia comigo, aleluia. Aleluia. Onde é que está aleluia ali, irmãos? Pegadinha, né, irmãos? Louvai ao Senhor, é aleluia. Em hebraico é louvai ao Senhor, aleluia. Por quê? Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável e decoroso é o louvor. 2. Aleluia. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Vamos olhar para uma igreja agora. Será que Deus não pode congregar os que estão dispersos da igreja? É fácil ficar dizendo, está lá desviado, não vem na igreja, não quer nada com Deus. Mas o que você faz em relação a isso? Você prepara a terra? Você acredita que Deus congrega? Tem que acreditar, irmãos. Amém? 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Quantos estão lá fora com o coração machucado? Você não sabe. E às vezes tem uma ferida, você já vai lá e põe o dedo em cima. Mas o Senhor faz o quê? Ele sara os quebrantados de coração, né? E liga-lhes as feridas, sara as feridas. Aleluia. Amém? Então no coração não é uma ferida física, mas é uma ferida no seu ser, no seu homem interior. O Senhor pode centrar com a sua palavra, o Senhor pode sarar, o Senhor pode ligar. Amém? 4. Aleluia. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Fala do que? Da grandeza, da onisciência de Deus. Amém? Tudo que Ele criou, Ele sabe. Às vezes você pensa que Deus não sabe. Não sabe da tua limitação, não sabe da tua dificuldade, mas Ele quer que você saiba da grandeza dEle. Disso que você... da tua fraqueza Ele já sabe, mas Ele quer que você saiba da grandeza dEle, da realeza dEle, do poder dEle. Amém? Aleluia. Chama todas pelos seus nomes. Amém? Se Deus chama as estrelas, você acha que Deus não pode chamar aquela pessoa que está lá perto de você? Que está lá ofuscada, que está aquela vida que está sem brilho, aquela vida que está morrendo. Você acha que Deus não pode chamar? Mas como é que Ele pode chamar? Ele pode chamar através da tua fé. Ele pode chamar através das suas palavras de fé, da sua oração de fé. Vamos lá, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. 6. Tem muita gente que diz ainda, eu não tenho entendimento. Então você não tem Deus. Deus é entendimento. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Fala da soberba do homem, mas aquele que é humilde, o Senhor
11. Amém? 7. Cantai ao Senhor em ação de graças, né? Em gratidão. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Amém? Não é a harpa ou inário ali, tá, irmãos? Amém? Aleluia. 8. Ele é o que cobre o céu de nuvens e que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Espera aí um pouquinho. Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra. Eu quero usar esse verso como a palavra para a mensagem que eu quero transmitir e ministrar para os irmãos. Então é Ele que cobre a terra, né, o céu de nuvens, e prepara a chuva para a terra. Nós vamos preparar a terra, mas quem prepara a chuva para a terra, quem é? Ah, pastor, mas eu pensei que era eu que tinha que mandar a chuva. Não, você prepara a terra, mas Ele prepara a chuva para a terra preparada, para a terra lavrada. E é isso que nós temos que aprender aqui. Amém? 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 Você concorda que é Deus que prepara a chuva para a terra? Amém. Então nós vamos preparar a terra para a chuva. Amém? Diga amém. Amém. Diga para a pessoa, nós vamos preparar a terra para a chuva. Amém? Oh glória! Se Deus prepara a chuva para a terra, nós vamos preparar a terra para a chuva de Deus. Amém? Amém. Aleluia! Isso é muito de Deus, irmãos. Isso é muito de Deus. Aleluia! Oh glória! Pai, eu oro em nome de Jesus e eu te agradeço pela sua palavra. E eu oro para que o Espírito Santo, Pai, esteja ministrando, testificando, confirmando em cada coração toda a palavra, para a tua glória, aleluia, e para a vitória da sua igreja, de cada pessoa, Senhor, de cada irmão, de cada vida que me ouve agora. No nome do Senhor Jesus eu oro, te pedindo, meu Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Oh glória! Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Louve o Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. 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 Então, irmãos, preparando, né, a terra para a chuva. Preparando, né, para a vinda de Deus. Deus manda a chuva do céu, Ele prepara, aleluia, a chuva para a terra. Ele vai preparar uma chuva proporcional à terra que nós preparamos. Sabia que você e nós não estamos conta, irmãos, que a chuva que Deus manda é limitada, porque nós somos os limitadores, porque preparamos uma pequena terra para uma pequena chuva. Que direção inversa que andamos às vezes, né? Muito bem, nós temos então que ter, irmãos, uma atitude diante disso. Diga comigo, atitude. Eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que ter uma determinação, eu tenho que preparar essa terra. Amém? Para Deus que prepara a chuva, mandar essa chuva. E Ele vem com a chuva. Amém? Aleluia. Oh glória. E às vezes, irmãos, são coisas tão simples que nós falhamos, tropeçamos, nos privamos da chuva de Deus, ficamos esperando que Deus não pode mandar, porque não preparamos a terra para que Deus mande a chuva. Está me entendendo? Está percebendo algo? Muito bem, irmãos, eu quero usar aqui um momento, uma situação, né, de quando temos falado muito sobre Davi, né, o reino de Davi, defigura o reino de Cristo.
Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nós temos comparado, né, Saul e Davi. Saul, o homem, né, representando aquele que não se arrepende, aquele que não se humilha, aquele que transgride princípios, né? Lembra quando falamos sobre o primeiro, né, maior pecado de Saul, foi quando seu reino já foi rasgado, Deus não confirmou, foi quando ele tomou o lugar do sacerdote. Ele tomou o lugar de Samuel. Samuel se demorou, e aí acontece que os filisteus estavam meio que ali no meio, estavam meio em embate de guerra, alguns soldados já querendo fugir, e aí aconteceu o quê? Ele com medo. Então o homem, isso é coisa do homem, ter medo. E o que ele fez? Ele pega e toma o lugar do sacerdote, toma o lugar de Samuel, e ele sacrifica para Deus. E aí quando Samuel chega, Samuel repreende. E Samuel declara que o reino dele foi rasgado, foi tirado. Depois, na segunda situação, foi quando Deus, né, manda Samuel até ele para que ele fosse lá lutar contra o reino dos Amalequitas, contra o rei Agag. Porque eles tinham uma semente muito mal, muito ruim contra Israel. E aquele povo deveria ser destruído. E o comando de Deus para Saul não foi cumprido. Deus disse que não queria nada deles, não era pegar nenhum despojo. E eles foram lá, pegaram os melhores, poupou a vida do rei e da rainha. E aí nós sabemos, né, aí Samuel vem e exorta, repreende ele, dizendo, né, que daí ele veio alegando, veio bajulando, né, Samuel. E aí ele disse: Samuel, o que é isso que eu estou ouvindo? O barulho das ovelhas. O que é isso que eu estou ouvindo? Não, é porque nós pegamos o melhor para o Senhor, pegamos o melhor para Deus, para sacrificar para Deus. Deus disse, e aí Samuel disse por meio de Deus: melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o pecado de rebelião é pecado de desobediência, é pecado de rebelião, e é pecado de feitiçaria. Tem muitas pessoas dentro da igreja que cometem pecado de feitiçaria, se rebeliam contra a palavra do Senhor, não aceitam a palavra como ela é. Isso é rebeldia. O homem tem a tendência a não cumprir a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é a palavra de vida. Deus quer que nós nos alinhemos com a sua palavra, para que possamos gozar de vida, desfrutar vida, receber vida e não morte. E Davi foi um homem que se alinhou, ao invés, né, diferentemente de Saul, ele se alinhou com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. O coração dele estava para Deus. Então ele sabia preparar a terra, ele sabia preparar as coisas para Deus. E diferentemente, Deus fazia coisa muito diferente de como fazia com Saul. E uma coisa que me me chama muita atenção, foi quando Davi ele conquistou a cidade de Jebus, que veio a ser chamada Jerusalém. Então ela foi conquistada por Davi, né, a capital de Israel, o centro da adoração de Israel é Jerusalém, a cidade chamada Cidade de Davi, foi conquistada por ele. E era uma cidade muito difícil de conquistada, porque ela ficava edificada, a cidade edificada sobre um monte. Mas Deus deu a vitória para ele, estrategicamente, ele desejou, e Deus confirmou, aleluia. E ali foi então chamada cidade de Davi. E ali Davi, aleluia, já falei sobre isso. Davi, ele entendeu que no seu reino, ele evidenciou na trajetória da perseguição de Saul, do ódio de Saul, da obsessão de Saul pelo seu trono, pela sua coroa, e Davi muitas vezes, né, fugindo, se escondendo, mas Deus com ele.
E Saul, com a força humana, lutando pela sua coroa, pelo seu trono, e acabou morrendo. Porque Deus não estava mais com ele, porque ele nunca ouviu Deus. Ele nunca se arrependeu diante de Deus. Ele nunca se humilhou diante de Deus. Muito bem. E aí então, Davi entendeu que o reino dele seria um reino medíocre. Ele lutou com muitos reinos, ele sabia, desde o início da sua jornada, quando ele foi escolhido por Deus, quando ele foi ungido por Deus, quando o Espírito de Deus se apoderou dele, quando ele viu o exército de Israel sendo humilhado pelo gigante Golias, ele teve uma atitude, ele teve uma ação. E agora, quando ele estava prestes ali a receber todo o reino ali, então ele já estava reinando ali em Judá, em Jerusalém, e ele entendeu que o seu reino não poderia ser um reino vazio, um reino sem Deus, um reino sem a presença de Deus. E nos seus dias, então, na verdade, a arca de Deus tinha sido primeiramente levada pelos filisteus, nos dias de Eli, sacerdote, e agora a arca de Deus não estava em Israel. E aí uma das coisas, o desejo do coração de Davi era que a presença de Deus viesse para o seu reino. Mas interessante é que nós vamos ver na palavra de Deus, lá em 1 Crônicas 16, que havia um tabernáculo levantado por Moisés, aonde ficava a arca, que continha a presença de Deus, que ficava lá em Gibeão. E Davi, ele não queria apenas trazer a arca para Israel e colocar lá no tabernáculo em Gibeão, porque ele, como rei, agora ele estava em Jerusalém. Então ele queria a presença de Deus mais perto, ou seja, ele estava preparando a terra para a presença de Deus vir para ele. Ele estava preparando, estava com uma expectativa que a glória de Deus estaria no seu reino. Dentro do padrão da lei, na verdade, a presença da arca só poderia vir para o lugar santíssimo dentro do tabernáculo, que foi levantado por Moisés. Mas agora ele deseja a presença de Deus. Ele prepara o coração. E antes que a arca viesse, ele prepara uma tenda chamada Tabernáculo de Davi. Isso quer dizer o que, irmãos? Antes que a presença viesse, ele preparou um lugar. E é isso que Deus quer falar aqui conosco, irmãos. Aleluia. Muitas vezes queremos a presença, queremos a glória, mas não preparamos o lugar, não preparamos o ambiente, não preparamos a terra para Deus mandar a sua chuva. Então Davi já tinha uma tenda preparada, porque ele desejava que a arca, ou que a presença de Deus estivesse em seu reino. Isso é muito significativo para nós. Aleluia. Eu quero mostrar alguns pontos aqui relacionados a esse assunto. Aleluia. Lá no livro mesmo de 1 Crônicas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Capítulo 15, vamos ver primeiro o capítulo 15, versículo 1. Olha o que nós estamos falando e o que nós estamos vendo aqui na palavra. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi.
e preparou um lugar para a arca de Deus e armou em uma tenda. Então a arca de Deus, a presença de Deus ainda não tinha vindo ali. Mas Davi sabia da importância de ter a presença de Deus no seu reino. Então ele prepara um lugar, prepara a tenda. Ah, eu quero a presença de Deus, mas não prepara um lugar, não prepara o coração, não prepara a terra. E aí Davi entende que aconteceu algo, nós já vamos ver, porque a palavra diz que a arca ficou, depois da casa de Abinadab, ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Aconteceu um imprevisto quando Davi tentou a primeira vez trazer a arca, né? Sobre Uzá, Pérez Uzá, o homem que pereceu, lá quando os carros tropeçaram, os bois tropeçaram, trazendo a arca, e Uzá tentou, segurar, colocou a mão na arca, acabou fazendo uma ruptura e morreu, e Davi se entristeceu. Aconteceu um imprevisto ali, aconteceu algo, mas aí Davi começou a entender, olhando para, estudando, buscando, olhando, e aí ele entendeu, versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Então, na verdade, não somente a questão dos levitas levarem, mas a forma que a arca era levada, ela não podia ser levada sobre os carro de boi, como os filisteus levaram, entende? Ela tinha que ser levada sobre os ombros dos levitas. Amém? Então esse foi o problema, e aqui Davi encontrou onde havia errado. E eu quero voltar um pouquinho na história, lá em Samuel. Aleluia. Lá em 2 Samuel capítulo 6. Aleluia. Esse texto aqui é paralelo lá com 1 Crônicas, amém? Está contando a história de Davi. Aleluia. Então, inicialmente a arca estava na casa de um homem por nome Abinadab. Versículo 4. Vamos ver o 3 também, para não pegar o fora do contexto. Vamos lá, 3. E puseram a arca de Deus. Então estava Davi agora na empreitada, na primeira tentativa de buscar a arca, trazer a arca. Puseram a arca de Deus em um carro novo, um carro de boi, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Então eles eram os filhos de Abinadab, onde a arca estava. Guiavam o carro novo, fica um carro novo para eles, para transportar a arca. Verso seguinte: e levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos, todos os instrumentos da época, E chegando a ele, Abinacom, estendeu a mão à arca de Deus, segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então ela estava meio pensa. E aí eles têm a mão para segurar, e acontece algo inesperado. Vamos lá, o 7. E aí diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus.
Então acontece esse incidente agora, Davi fica triste, Davi não entendeu o que estava acontecendo, Davi não se lembrou que Deus já tinha determinado que não era sobre um carro que a arca era transportada, que não podia ser os filhos de Abinadab, que eram gentios, mas eram os levitas que tinham que transportá-lo. Aleluia. Então agora depois ele corrige tudo isso. Mas porém, enquanto isso, aleluia. E aí a palavra lá, pulando para o versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Então aqui é muito interessante, irmãos, porque agora Davi fica triste, fica com medo, não entendeu o que estava acontecendo, e agora ele pega e manda a arca para a casa de um homem por nome Obed-edom, que é um Geteu. O nome Geteu em hebraico quer dizer gentil, um não judeu. Então agora fica na casa de um gentil a arca de Deus. Davi não estava entendendo. E aí aconteceu interessante que, aleluia, versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Geteu, gentil, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Olha só, aconteceu algo diferente. 3 meses. E o Senhor abençoou por causa da arca, por causa da presença dele. Muito bem. E agora 12. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, quando Davi ele soube novamente que Deus abençoava verdadeiramente por causa da presença dele, ou por causa da arca de Deus, representa a presença de Deus. Então Davi se estimulou novamente, se alegrou, entendeu onde ele errou, corrigiu o erro. E ele viu algo interessante, porque 3 meses somente a arca na casa do gentil. Volta para o versículo 11. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Pois 3 meses da presença de Deus lá, da arca de Deus lá. Somente 3 meses, ele era um gentil. E agora então Davi pega, né? E ele fica então, né? Motivado novamente. Aleluia. E agora, da forma correta, eles vão trazer a arca. Aleluia. E algo interessante que acontece aqui. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 14. Primeiramente ali Davi vai preparar os levitas ali, levavam a arca, tinham dado ali, né, paz, sacrificavam bois, carneiros, faziam conforme a lei determinava. Agora é interessante que havia uma reação em Davi. Havia algo no coração de Davi que ansiava pela presença de Deus. E a palavra fala que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Então Davi estava alegremente agora a ponto que ele bailava, a palavra fala. Com toda a sua força ele dançava diante da presença do Senhor. Isso é muito interessante nós entender. Amém? Existe uma outra linha, a presença de Deus dentro, fora. Mas vamos entender que Davi estava alegre. Estava agora motivado pela presença de Deus vindo para o seu reino. Seu reino seria abençoado com Deus. Entendia a importância da presença de Deus em seu reino. Então agora esse era o motivo da sua alegria. A presença de Deus estava vindo para o seu reino. Aleluia. Porém, a palavra fala
Versículo seguinte, não, versículo 15. E assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Então tinha alegria e tinha som de trombetas. Era um anúncio de Deus, a trombeta. Amém? 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Agora eu quero que você entenda uma coisa, porque essa Mical, esse registro, fala de algo muito importante para nós. Mical que desprezou a alegria de Davi pela presença de Deus. Ela desprezou aquilo. Ela achou que Davi não deveria ter tirado as vestes reais, colocado aquela veste de linho, aquele éfode, e ficar dançando, bailando, diante de todo o povo. Isso não é uma atitude de um rei. Bom, que referência ela tinha de rei? Seu pai, Saul. Agora, uma coisa muito interessante, irmãos, que quando ela despreza Davi, ela desprezou quem? Tanto Davi e Deus, aonde? No seu coração. Ela desprezou. E ela colheu uma colheita muito ruim com isso. Versículo 23, pula lá só para complementar o que aconteceu com Mical. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, porque ela desprezou a vida de Deus. Ela desprezou a bênção de Deus em sua vida. Morreu solitária, morreu sem filhos, morreu sozinha. Não era a vontade de Deus para ela, mas o coração dela, que desprezou a presença de Deus, que desprezou o coração de Davi interagindo com a presença de Deus, ela desprezou. Isso é muito feio para um rei. Rei não deveria se portar dessa forma. O rei quebrou o protocolo. A bênção dela foi quebrada, irmãos. O protocolo nenhum foi quebrado ali. O rei adorador era o que Deus queria. O reino com adoração era o que Deus queria. Amém? Aleluia. O nosso coração com adoração é o que Deus quer, irmãos. E quando nós temos adoração em nosso coração, nós temos a presença de Deus, a chuva de Deus sobre nós. Note que essa mulher que desprezou no seu coração, não teve chuva, não teve fruto, não teve vida, não gerou vida. Mical não gerou vida, porque ela desprezou no seu coração. Isso nos adverte, irmãos. Cuidado, geração, cuidado, nossa geração. Não despreze o Senhor em teu coração. Não despreze, porque isso vai te privar de vida, vai te privar de florescer, de viver, de ser feliz, de frutificar. Muito bem, voltando para Davi, deixa Mical de lado. Aleluia. Então a palavra fala aqui agora, preste atenção, versículo 17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar. Olha, tinha um lugar já preparado, no seu lugar. O seu lugar originalmente seria onde? Lá no lugar chamado Santo dos Santos, dentro do Santo do Tabernáculo, em Gibeão. Mas aquele lugar que foi preparado, foi também aceito por Deus. A palavra bíblica está dizendo aqui, no seu lugar. Agora se tornou o seu lugar, porque alguém preparou um lugar para ela. Alguém armou uma tenda para ela, alguém preparou um lugar, desejou a presença dela naquele lugar. Então aquele lugar se tornou o lugar dela. Aleluia. Glória. E aí acontece, né, que é na tenda que Davi lhe armara e ofereceu Davi holocausto, até de pacíficas perante o Senhor.
né? Então ele oferece, mas, aleluia, e aqui acontece algo interessante, versículo 18, e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi agora estava com autoridade de rei, com a bênção em seu reino. E agora ele queria o quê? Olha o coração de Davi, ele queria compartilhar essa bênção. Ele abençoou o seu povo. Por que ele queria a presença de Deus em seu reino? Porque ele queria ter um reino e um povo abençoado. Aleluia, isso fala de coisa muito importante, irmãos. Poderíamos abrir isso aqui e mostrar muitas coisas para vocês aqui dentro desse versículo, mas vamos seguir. Então aqui nós vemos algo bem interessante. Agora nós vamos ver, voltando lá para o livro, né? Eu queria só deixar aqui esse registro aqui, voltando lá para o livro de Crônicas, 1 Crônicas. Vamos lá no capítulo 16, já sabendo, né? 16, que está fazendo alusão ao mesmo texto lá. 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram o holocausto, sacrifício perante Deus, sacrifícios pacíficos. 2. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então está aqui, né, que Davi queria abençoar. Agora o subtítulo aqui, a partir do versículo de número 4 a seguir, o que vai acontecer? Davi, ele ordena que os levitas para louvar e adorar continuamente ao Senhor. E agora é interessante porque quando essa arca, quero que você olhe e observe agora, note a diferença. Quando a arca de Deus ela ficava dentro do tabernáculo, na verdade não tinha uma adoração aberta. Agora, como ali era uma tenda, o lugar que Davi preparou, aleluia, todos avistavam a tenda e adoravam perante o Senhor. Era uma adoração aberta, os levitas estavam ali, tinha uma adoração aberta e contínua. Então note um reino, agora um rei, que o coração dele deseja que em seu reino tenha uma adoração continuamente. Não queremos parar de adorar. Vamos virar os turnos e vamos adorar. Todo mundo vai adorar. E todo mundo vai ser aberto para todos que quiserem adorar. Aleluia. Olha bem, irmãos, como Davi não estava limitando as coisas para Deus. Vocês adoram só, né, conforme estabeleceu Moisés. Não, vocês adoram só conforme estabelecido na lei. Não, vocês adoram somente conforme faziam lá no santuário. Não. Aqui todo mundo vai adorar. Aqui todo dia vai se adorar. Deus tem que se adorar todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Quais eram as intenções, as motivações do coração de Davi? Trazer a presença para que ele fosse adorado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, a partir do versículo 4, então eu quero ler para vocês. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Aleluia. Então ele estabelece pessoas para ministrarem continuamente. Aleluia. Sim. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matias, e Eliabe, Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes, com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Amém? 6.
Também Benaia e Jaaziel, com os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Aleluia. 7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Então, Davi agora delega aos levitas, aos ministros, para que eles louvassem. Davi entregou em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor, pelo ministério de Asaf e seus irmãos. 8. Louvai ao Senhor, aleluia, 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 amém? Invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, aleluia. Irmãos, tem muitas coisas que eu poderia estar mostrando para vocês, mas em base, né? O que eu queria, vamos lá, vamos seguir só o 9 até o 10. Cantai, salmodiai atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Irmãos, preste atenção, aqui é um tipo de como deve ser a nossa fala. Falar do quê? Da bondade de Deus, das obras de Deus, das grandezas de Deus. Todo mundo está falando o que nesse mundo? Mundo assim, assim, a coisa está assim, a crise está assim, a coisa está feia, e a coisa está assim. É o que eles têm para falar. Mas se nós temos um coração para ver, nós temos as coisas de Deus para falar, para compartilhar, para salmodiar, para adorar. É o que temos no coração. Aleluia. Temos a palavra de Deus em nosso coração. Aleluia. 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Alegre-se o coração daqueles que buscam a presença dEle. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Então, isso é muito maravilhoso. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busca alegria. Busca alegria, irmãos. Eu disse com alegria. Amém? Às vezes olhamos sobre, lemos a palavra, as escrituras sobre Davi. Ai, Davi foi isso, Davi foi aquilo, Davi errou lá, Davi pecou lá. Mas você fez o que Davi fez. Você faz o que ele fez, você vive como ele viveu. Somos homens da nova aliança, ele da velha aliança. Mas ele fechou a diferença em seu reino. Ele fechou a diferença em seu povo. Ele fechou a diferença em seu tempo. Aleluia. E aí ele estabelece também um turno, para que, lá no versículo 39, só para complementar, que lá no tabernáculo, onde estava o Gibeão, mas a Zadok, os sacerdotes, seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão. Então lá em Gibeão continuava, os sacerdotes a ministrarem. Porém agora a ministração lá era limitada, porque tudo se tratava da presença de Deus. Lembra como é que era o trabalho no tabernáculo? Ele deixou lá porque o tabernáculo, para respeitar o tabernáculo lá, colocou sacerdotes lá. Mas era um tabernáculo sem a presença. Você queria estar lá nesse tabernáculo ou você queria estar lá na cidade de Davi? Isso aqui é uma figura porque muita gente prefere aquele estar naquele ambiente, naquele tabernáculo ali, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Muitas pessoas estão habituadas assim, eu não quero a glória de Deus na igreja. Eu não quero barulho na igreja. Eu não quero a presença de Deus na igreja. Eu não quero isso. Quem que você quer? Irmãos, cuidado, porque esse exemplo de Mical é a mesma coisa, aquilo que a gente despreza no coração. Eu não quero isso para mim. Mical não tinha noção do que Davi sentia no seu coração. E aí julgou Davi, desprezou Davi no seu coração.
pessoas desprezam, né, quando estamos alegres. Mas o que eles vão receber com isso? Eles vão ficar privados, vão ficar limitados. Então não despreze quem ama a presença de Deus, quem traz a presença de Deus. Não despreze. Ame a presença de Deus. Amém? Ame a presença de Deus. A igreja, agora nós temos que ter uma conexão aqui, porque tudo isso faz alusão à igreja. E a igreja, né? Aleluia. Nós somos um povo onde temos, né, a presença de Deus juntamente com a glória de Deus. E é isso que nesse decorrer, nessa trajetória do cristianismo na terra, se perdeu a essência da presença de Deus no meio de nós, em nós, e da glória de Deus sobre nós. Da glória de Deus sobre nós. Deus operando no meio de nós, Deus abençoando a cada um de nós, Deus abençoando o povo, como abençoou a casa de Obed-edom. Deus abençoando nossas vidas, porque a presença de Deus estava lá e foi abençoado. Seus filhos também, a casa dele também. Se a presença de Deus está no meio de nós, irmão, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo enriquecido, agraciado por Deus. Aleluia. Mas em resumo, enfatizando o ponto, não podemos, irmãos, ter uma expectativa, uma mentalidade de que Deus vai mandar uma chuva sem que nós venhamos preparar a terra. Tipologia aqui, Davi preparou a tenda, preparou o lugar, até que a arca veio e tomou o seu lugar ali, foi colocada naquele lugar, que é o lugar dela. Mas ela tinha um lugar agora porque alguém preparou. Alguém de nós aqui, nós temos que preparar melhor, aleluia, essa terra, preparar o ambiente, preparar os corações para que Deus mande a sua chuva. Não esqueça disso, meus irmãos. Queremos que Deus mande sua chuva, mas sem preparar a terra. Sem preparar o lugar, a presença dele. Glória a Deus. E nesse lugar preparado, né, que Davi preparou, a arca veio, a presença veio, e a adoração foi diferente de como era no tabernáculo, foi aberta, todos podiam adorar, naquele reino, todo mundo podia ouvir a adoração, diferentemente lá no reino de Israel, lá tinha o tabernáculo, lá tinha o sacrifício somente, então era só cheiro do sacrifício queimado, da oferta queimada, né? E muitos não se ouviam o que tinha lá dentro, muitos eram privados de entrar lá dentro, muitos eram privados de ver a presença de Deus. Agora no reino de Davi foi diferente, por isso que o reino de Davi, ele é um reino que tipifica o reino de Cristo. Aleluia. E é isso que nós precisamos perceber, irmãos. Mas agora nós temos uma missão, nós temos uma parte, nós temos uma função, nós temos que preparar a terra para que Deus mande a chuva que Ele tem preparada para mandar. Eu acredito que Deus tem uma grande chuva, mas nós temos que preparar uma terra. Nós temos que preparar uma terra. E eu quero que você perceba isso com essa palavra, com conexão a essa palavra. Olhe hoje, né, à sua volta, quantas faltas, quantas pessoas da sua vida, da sua jornada, do seu caminho que Deus colocou, mas que você não preparou corretamente a terra, que você não preparou perfeitamente um lugar para Deus mandar a chuva. Aí ele fica só da janela, igual Mical, só julgando um, julgando o outro, sei para que isso, sei para que aquilo, desprezando no coração. Não faça isso, meus irmãos. Tome seu lugar, prepare o seu coração, olhe além daquilo que você tem olhado,
Olhe para a beleza e para a grandeza de Deus. Nós iniciamos esse culto com uma palavra muito maravilhosa, muito grandiosa, da obra de nosso Senhor. Aleluia, do privilégio que Ele conquistou e como Ele é adorado no céu. Como Ele é honrado por quem Ele é. E por que nós hoje, irmãos, como igreja, não podemos adorar e não podemos honrar verdadeiramente quem Ele é? Aleluia, trazer Ele para o centro da adoração, trazer Ele para o centro do nosso coração, preparando a terra, o campo, a nossa volta. Não, Deus vai chover aqui, Deus vai mandar sua chuva aqui, Deus vai mandar sua presença, sua glória aqui. E é Deus que faz, nós temos que fazer a nossa parte. A chuva é Deus que manda, mas a terra é nós temos que preparar. A terra, a palavra fala que Ele deu aos filhos dos homens, então nós temos que tomar a nossa função aqui na terra, meus irmãos. Nós temos que tomar a nossa posição. Nós temos que preparar essa terra para receber a chuva. O que nós mais vemos hoje é pessoas frustradas fora das igrejas, dos templos, porque entraram em um lugar como lá, se puder botar referência lá no versículo 29, onde ficou o tabernáculo de Moisés, sem a presença de Deus. Então tem muitos lugares hoje que são assim. Tem um sacerdote lá, tem um ministro lá, tem uma estrutura lá, mas a presença de Deus não está mais lá. E aí o que acontece? Aí você vai se frustrar, porque só coisa é homem ali, homem lá, e Deus nada. Presença de Deus nada. É uma casa vazia, é uma fé vazia, é uma vida vazia. Coloque lá, irmão, por favor. É o 16:39. Então o tabernáculo agora perdeu o que ele tinha no coração. O sentido do tabernáculo era a arca. Era o utensílio mais sagrado, mais precioso. Tudo se remetia a ele, no lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo povo. E agora aquele lugar ali, aquele tabernáculo ali, representa os lugares que não tem a presença de Deus, não tem adoração a Deus, não tem a glória de Deus. Então existem lugares, irmãos, que foi apropriado, que foi preparado, onde a presença de Deus está, onde Deus ele é amado, ele é desejado, é onde Ele quer estar, é onde Ele prepara uma chuva para mandar. Então vamos preparar, vamos despertar e preparar, irmãos, a terra, vamos preparar o coração, preparar o nosso coração, preparar o coração dos nossos irmãos para que Deus mande a sua chuva, porque Ele prepara a chuva e Ele manda sobre a terra. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Então, irmãos, muita gente hoje está fora. Eu conheci a palavra, fui na igreja, mas foi uma frustração. Se realmente você foi no sistema religioso, é uma frustração, porque só vai ver homem falando de homem, pensando nas coisas de homem, querendo melhorar o homem. Mas se não houver a essência, se não houver o Criador, se não tiver o Senhor, se não tiver a presença do Senhor, é um reino vazio, é um reino sem vida, é um reino sem glória, é um reino sem bênção. Então nós não podemos nos permitir ser uma igreja dessa forma. Não nos enquadramos, não nos moldamos ao padrão religioso dessa época, porque sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, não é igreja, queridos, é uma religião. É negócio de homem. Aleluia. Busque o Senhor da igreja. Uma igreja viva, onde Jesus vive, onde Ele está. Aleluia. Onde Ele gera vida, onde Ele abençoa,
aleluia, onde Ele se revela, onde Ele se manifesta com a sua glória, aleluia, amém? Vamos adorar o Senhor.